Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com os irmãos. Bom dia, boa tarde ou uma boa noite. Eu não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo, mas quero de antemão aqui lhe agradecer e te lembrar que se você ainda não se inscreveu no canal da Igreja Cristã Nova Aliança, você pode estar acionando aqui o botão vermelho aqui embaixo, se inscrevendo no canal e se gostar do vídeo, deixe o seu like porque isso ajuda muito o canal da igreja e também ajuda muito a propagação do reino de Deus pela graça e de graça, como nós fazemos. Queridos, o tema de hoje é namoro cristão. Existe ou não existe? O cristão jovem deve namorar ou não? Bom, à luz da Bíblia, seria muito fácil para nós dizer que não existe namoro cristão. Mas nós precisamos ter um pouco de cuidado e um pouco de atenção com alguns detalhes que são importantes para que nós cheguemos hoje a uma resposta coerente e equilibrada a respeito disso. O primeiro detalhe é que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, para a Antiga Aliança, ou seja, para o período judaico da Palavra de Deus, nós vamos ver que de fato eles não tinham o costume de que os jovens namorassem por muito tempo. Na verdade, os jovens se conheciam e existia ali uma espécie de acordo e concordância entre as famílias que logo providenciavam o casamento desses jovens. Não se tinha o costume de namorar como nós temos hoje. Bom, a Igreja do Senhor não vive na Antiga Aliança. Nós vivemos na Nova Aliança. Nós vivemos debaixo da lei do Novo Testamento e não do Antigo Testamento. Mas isso não vai mudar muita coisa nesse caso. Se nós olharmos também para o Novo Testamento, nós vamos enxergar da mesma forma de que a palavra de Deus ela vai silenciar a respeito do termo namoro, ou seja, ela vai tratar de casamento. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 7, ele vai falar sobre casamento, ele não fala sobre namoro. Ele fala sobre solteiro e sobre casado, ele não fala sobre os namorandos. Mas é preciso entender que a Bíblia também é um livro histórico e é um livro muito cheio de culturas locais. No caso do tempo do Antigo Testamento era o judaísmo. No caso do tempo do Novo Testamento já era o cristianismo, porém é importante lembrar que era o cristianismo de quase 2000 anos atrás, uma cultura judaica cristã, misturado ali com influências de cultura grega, de cultura romana, dentre outras nações, e que nada vão ter a ver com a cultura brasileira de hoje. Então você pode me perguntar, pastor, mas como eu chego à conclusão então de se deve existir namoro ou não? Eu quero aqui dar minha opinião pessoal a respeito daquilo que penso sobre esse tema, e eu diria que hoje, para a nossa cultura, sim, seria importante até o namoro cristão antes do casamento. Porém, é importante dizer que esse namoro precisa de seguir algumas diretrizes bíblicas. E eu quero falar sobre 3 diretrizes aqui nesse vídeo que vão nortear o namoro cristão para que ele termine em um casamento abençoado para toda a vida. Primeira diretriz é a oração. O cristão não pode fazer nada, principalmente decisões de grande importância, sem antes orar ao Senhor. Então o jovem, a jovem, que se conheceram, que se afeiçoaram e estão pensando em namorar para um futuro casamento, a primeira coisa que se deve fazer é orar. É buscar a direção de Deus, é buscar um sinal de Deus, se esse relacionamento será bênção para este casal no futuro ou não. Porque nós conhecemos as pessoas hoje, mas o Senhor as conhece no futuro. Então a oração é algo importante. E quando nós falamos oração, irmãos, não é um dia, 2 ou 3 de oração e dizer que Deus já respondeu. Mas é colocar diante do Senhor a intenção de namorar, a intenção de se casar no futuro com alguém e esperar que o Senhor responda. Isso pode levar 15 dias, pode levar um mês, pode levar 3, 6 meses, não sei. Aí o tempo é de Deus.
mas temos que orar e esperar que o Espírito Santo ministre ao nosso coração. E nesse tempo que nós estivermos orando, certamente o Senhor vai dar sinais, ou positivos ou negativos. Certamente o Senhor vai manifestar qualidades e defeitos de um para o outro. E dentro desse contexto de qualidades e defeitos é que eu vou entender se vale a pena eu investir nessa relação, se vale a pena eu viver a vida toda com essa pessoa ou não. Segunda diretriz que nós devemos também parar para analisar é a santidade. Uma vez que o namoro se inicia, ele deve ser conduzido debaixo de extrema santidade. A palavra do Senhor vai dizer que sem santificação ninguém verá o Senhor, que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então veja, o namoro deve ser apresentado diante do Senhor, o namoro deve ser conduzido debaixo de santificação. E para ficar um português mais claro, quero dizer para vocês que no namoro cristão, de maneira alguma, deve haver intimidade sexual. Sim, não deve haver intimidade sexual. E por que não deve haver? Porque isso sim, a Bíblia vai condenar a intimidade sexual, vai trazê-la como pecado antes do casamento. O sexo é bom, é bênção, é necessário, mas dentro do contexto do casamento e não do namoro. Terceira diretriz, que eu quero de maneira bem resumida trazer para os irmãos, é: nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 10, versículo 31, ele vai dizer: portanto, quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E a pergunta que deve ficar ao casal, após ter orado, após estar namorando em santificação é: o meu namoro, o meu relacionamento, ele está glorificando ao Senhor? As intenções do meu coração com esta pessoa, no dia a dia e para o futuro, estão glorificando ao Senhor? Eu tenho me relacionado com essa pessoa para a glória de Deus? É claro que no contexto do capítulo 10 de Coríntios, Paulo está tratando de comida, de bebida, de comidas sacrificadas aos ídolos. Esse é o contexto. Mas quando ele diz: portanto, quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, ele está abrindo o leque para qualquer outra coisa que o cristão faça, deve ser para a glória de Deus. Portanto, para eu finalizar esse vídeo, o namoro é sim necessário, pelo menos eu entendo dessa maneira. Cabe o namoro entre cristãos sim, mas com oração, santidade, com comunhão com a igreja, comunhão com as famílias, debaixo da bênção do Senhor, para que isso se transforme em bênção na vida desses jovens. Amém, meus queridos? Então, fica aqui a minha opinião. Acredito ser até importante o tempo do namoro, porque no namoro você descobre os defeitos. No namoro Deus vai te mostrar coisas a respeito da pessoa que, se você não namorasse, você não teria conhecimento. Então, dessa forma, as chances de se errar com oração, com santidade, com consagração a Deus e fazendo tudo para a glória de Deus, as chances de errar são muito pequenas. Fica aqui a minha opinião, espero ter abençoado a vida dos irmãos, que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.